Cara, basicamente a reflexão de hoje, ela tem um potencial de literalmente transformar a sua visão sobre as coisas do mundo atual, né? E basicamente eu vou falar sobre o sistema no geral, desde a educação básica no qual a gente é inserido quando somos pequenos, até o momento em que a gente se torna adulto e a gente começa a caminhar com as nossas próprias pernas. Essa reflexão, ela teve início no final de semana, né? Então é um bate-papo que eu estava participando e me veio todo esse raciocínio em mente durante a conversa. E qual é esse raciocínio? O sistema, ele quer, ele deseja que você seja uma pessoa que se contente com pouco. Ele quer que você seja desinformado, que você seja repleto de ignorância. E por quê? Porque ele ganha em cima disso. Basicamente, pessoas informadas o suficiente não permitem que o sistema cresça, que ele se expanda dentro do nosso país atual, né? Então, cara, vocês já pararam para pensar o porquê que quando a gente está lá no nosso ensino fundamental, no maternal até que não, porque a gente aprende coisas essenciais como aprender a escrever, aprender a ler, mas quando a gente está no ensino fundamental, vocês já pararam para pensar o porquê a gente não é ensinado a ter contato com a nossa educação financeira, o porquê que não nos ensinam a sanidade mental, né? Como manter a sanidade mental, o porquê que não nos ensinam a lidarmos com as nossas emoções diárias. Durante toda a nossa vida, nós iremos lidar com a nossa sanidade mental, com as nossas emoções, com a nossa vida financeira. Cara, eu te garanto, durante toda a nossa vida, a gente vai lidar com essas questões. E por que que isso não é ensinado pra gente? E eu tenho uma teoria sobre isso, tá? Lembrando que basicamente isso é uma teoria própria, porém que na minha cabeça faz sentido. Quando a gente está no ensino fundamental e basicamente eles ensinam pra gente questões como do que a estrela do Sol é feita, quais que são os elementos presentes na folha de uma planta, por exemplo. Basicamente, todas essas questões, né, a gente tem que decorar para fazer as provas ali. A gente sabe a estrutura de um átomo, a gente sabe do que é composto os cometas, como que funciona a dinâmica da Terra, da gravidade, como que funciona a fórmula de Bhaskara, todas as equações matemáticas super complexas. A gente aprende a lidar com isso e a gente aprende até a decorá-las para conseguir fazer as provas, né? Para a gente passar. No entanto, todas essas questões, quando a gente sai do ensino, quando a gente sai da escola, elas passam a ser questões teóricas que a gente precisou uma certa época para a gente passar de ano. Porém, no nosso cotidiano, nada disso faz diferença. A não ser que você curse engenharia. Daí sim você vai ter que aprender a fórmula, você vai ter que aprender as equações para você de fato entender o raciocínio de um cálculo, a não ser que você curse biologia. Aí sim, você vai ter que aprender a estrutura de uma planta, como funcionam os reinos, os animais. Porém, quando a gente está num processo de educação, quando nós somos mais novos, nada disso importa. A escola, ela é ampla, ela não é algo especializado. E por isso que, na minha visão, não faz o mínimo sentido a gente não ter contato com a educação financeira, a gente não ter contato com formas de lidar com as nossas emoções diárias, a gente não ter contato com o assunto de como manter a nossa sanidade mental. E todas essas questões são questões que a gente lida no nosso dia a dia. Todos os dias do nosso cotidiano, nós temos pensamentos. E esses pensamentos, eles geram emoções.
E essas emoções, elas geram ações. Todos os dias no nosso cotidiano, a gente precisa mexer com dinheiro, a gente precisa lidar com o nosso dinheiro. Só a gente olhar ao redor. A maioria das pessoas não sabem controlar suas vidas financeiras. E é por isso que, na maioria dos casos, eu tenho certeza que você já passou por isso. Quando você está sentado numa roda, em que há ali 5, 10, 15 pessoas conversando, na maioria do tempo, o maior problema entre essas pessoas vai ser o dinheiro, vai ser a questão financeira. Então, por que a gente não é ensinado a lidar com essas questões do nosso dia a dia? A lidar com questões que todos os adultos vão precisar dominar em algum momento, ou, se não dominar, a gente vai viver uma vida medíocre, uma vida que a gente não sonhou, uma vida que a gente não quer. Justamente porque o sistema, ele não quer que você tenha conhecimento. O sistema, ele quer que você se contente com pouco. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas se rendem a isso. E eu quero te fazer um questionamento sincero. Você acha que é justo com você mesmo deixar de desenvolver seu intelecto? Diminuir o seu nível de ignorância acerca de assuntos fundamentais, como eu disse, acerca da sua vida financeira, da sua vida emocional, da sua sanidade mental, da sua vida física, da sua saúde? Você acha que é justo com você continuar nesse poço de ignorância e alimentando cada vez mais esse sistema que é criado literalmente para fazer com que a gente não viva as nossas vidas dos sonhos? Cara, para mim não parece justo, e é por isso que é só você olhar em volta. Eu tô criando o hábito de leitura, eu tô criando o hábito de estudar cada vez mais, eu tô criando o hábito de fazer exercícios físicos, eu tô criando o hábito de contemplar a vida no geral, de ser mais presente. E todo ser humano deveria fazer isso. São questões essenciais. A gente não escolhe isso, a gente precisa disso para viver uma vida que seja memorável, que a gente se lembre, que a gente se orgulhe de ter vivido. Então, cara, acorda. Se você tá assistindo esse vídeo, você ainda é muito novo e a gente tem muito tempo e oportunidade pela frente. Basta a gente escolher como a gente quer movimentar, como a gente quer viver, como a gente quer passar esse tempo, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui quer viver a sua vida da melhor maneira possível. Então não deixe que as crenças da população no geral, das pessoas à sua volta, limitem a sua vida. Se preocupar com dinheiro o resto da vida não é algo normal. Não é só porque a maioria das pessoas se preocupam com dinheiro que isso é normal, cara. Isso basicamente faz com que você tenha uma preocupação que vai roubar de você a capacidade de olhar para questões mais importantes e essenciais à sua vida. Nós precisamos ser pessoas presentes. Nós precisamos ser pessoas boas, pessoas que saibam comunicar, pessoas que tenham conhecimento, pessoas interessantes e que agregam para quem está do nosso lado. É nosso dever, é viver uma vida que realmente vale a pena, porque a vida que realmente vale a pena, ela vem do esforço próprio e da humildade e da falta de ignorância e do ganho de conhecimento, né? Como diz o conceito do self-made man, que é essa minha tatuagem aqui, né? O homem que faz a si mesmo. A todo momento a gente precisa estar se construindo e a gente não deve se curvar àquilo que as pessoas impõem pra gente. Nós somos os autores das nossas próprias vidas. Tenha ciência disso, cara. Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui e eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem de uma forma clara. Vamos ser mais conscientes.